Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Como a palavra de Deus ela é uma palavra dinâmica, o Espírito de Deus não desperdiça palavras. E eu tenho guardado no coração há muito tempo uma palavra do reverendo Otto. Reverendo Otto Guanais Dourados foi meu professor de homilética. E logo no primeiro ano, o primeiro sermão que eu preguei tem que ser um sermão biográfico. Em 1981 eu preguei no primeiro semestre esse sermão biográfico. Eu preguei sobre o cego Bartimeu. E tenho pregado sobre o cego Bartimeu. Todas as vezes que eu sinto vontade de pregar, eu tenho pregado sobre o cego Bartimeu. E o reverendo Otto Guanais me disse que, na primeira vez que eu preguei, ele disse, filho, você tem uma tendência expositiva. Agora eu vou te dizer, vou te indicar um livro e vou lhe dizer as dificuldades que você vai ter na exposição. A exposição bíblica você vai estudar muito mais do que qualquer outra exposição. Mas você vai falar o que a Bíblia diz. Você vai ter mais dificuldade em estudo, você vai gastar mais tempo no estudo da palavra do que qualquer outro que vai pregar em qualquer outro estilo. Porque a Bíblia, ela por si só, ela traz as mensagens que nós precisamos. Mas você vai andar na Bíblia e a Bíblia vai te colocar sobre situações que você não vai ter como fugir, porque você está expondo. Então o expositor, ele não foge do texto seguinte, ele continua expondo. Então por isso a dificuldade que se tem, que se precisa estudar muito. Mas qual a vantagem disso? Primeiro, de estar dizendo exatamente o que a palavra diz. Por exemplo, eu não trago nenhuma carapuça para cá para os irmãos, minha. A igreja está precisando dessa carapuça, não tem um texto que fala disso. Não, eu não faço isso. Nunca fiz. Então eu vou ao texto e o que o texto diz, aí eu digo. A mensagem emana do texto. E não emana do meu coração. Por exemplo, eu não ponho um título bonito. Normalmente eu não gosto nem de título. Então você põe um título bonito, põe 3 tópicos e enche aquilo de carne. Então você pega um texto ali, pega outro aqui, pega outro lá e vai fazendo. A exposição não. A exposição você abre o texto e o texto vai dizer o que você precisa dizer. Aí sim, aí você vai atrás da palavra toda de Gênesis e Apocalipse, porque esse é o método expositivo. A Bíblia responde à própria Bíblia. Então eu preciso ir atrás do que a Bíblia diz sobre este texto. E aí eu monto a exposição bíblica. Então por isso que nós estamos aqui. Nós já demos uma saidinha lá atrás, não é? Falamos sobre os anjos, porque os anjos estavam aqui. Não é? Agora hoje nós estamos falando sobre o que, irmãos? O segredo de uma vida longa, feliz e útil. A língua é o primeiro caminho. Né? Domingo passado nós demos uma caminhadinha, demos uma introdução, eu fiz com que os irmãos estivessem pensando assim praticamente, contamos umas histórias. Agora hoje a gente vai pegar um pouquinho mais fundo. Não é? Eu trouxe os irmãos para a prática da língua, né? Inclusive aquela do pastor com a galinha preta. Então essa do pastor com a galinha preta é excelente. Né? O pastor não era macumbeiro não, ele era um camarada que queria ensinar para o membro lá. Então vamos ler lá os 4 versículos, 11, 12, 13 e 14. Salmo 34. 34 ainda, estamos lá pós-caverna. Vocês acham que a caverna não ensina muita coisa, irmãos? É só você querer aprender. Essa reflexão foi uma reflexão naquele período. Ele põe isso para fora num único contexto, irmãos.
Esse é um hino que ele compõe, um hino prático daquilo que Deus fez na vida dele, né? Então aqui está o que ele quer transmitir-nos. Verso 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Primeiro, o que eu disse? Eu disse que agora Davi, esse pós-caverna, a presença ali do povo atrás dele, a conscientização de que ele de fato era aquele rei que ele tinha duvidado daquela unção lá atrás. Agora ele assume o papel, ainda não está no trono, mas ele assume um papel de rei, de pai. Essa é a visão bíblica de político, irmãos, de governo. Aquele que provê para o seu povo. Aquele que vai trazer as realidades das riquezas do país para o povo, não é para o bolso. É para o povo, não é para o seu próprio bolso. Então Davi vai dizer para você, vem para cá, filhos, vem aprender aqui. Vocês querem ter uma caminhada feliz, querem ter uma vida longa, querem ter uma vida útil, vem para cá que eu vou ensinar para vocês como viver e como morrer. Eu vou ensinar para vocês o temor de Deus, ou o temor a Deus. Então, irmãos, essa praxis do nosso dia a dia é a prática de se temer a Deus. É isso que o salmista está dizendo. Olha o que ele está falando aqui. Vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E aí ele diz assim, quem é que não quer, qual o homem que não quer viver uma vida longa e bem? É uma pergunta que ele está fazendo. Ou seja, ele está perguntando a mim e a você, você quer viver bem, feliz, utilmente, produzir todo o seu potencial na existência? Então vou te dizer alguns princípios. E o primeiro deles é exatamente aquele que nós vimos. É que ponha freio na sua língua, para que ela não fale o mal, para que ela não fale dolosamente. Agora, irmãos, claro que nós demos uma advertida domingo passado. Agora hoje, nós vamos dar uma aprofundada nesse falar. E com quem nós vamos aprender isso? Jesus. Nós vamos aprender isso com Jesus. Porque inclusive nós já mencionamos lá atrás, falamos sobre esse texto que está em Mateus capítulo 12. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que a gente precisa colocar no coração. Eu tinha um amigo que falava muito palavrão. E eu ficava incomodado com aquilo, porque a minha mãe e o meu pai não gostavam de fazer isso. E eu ficava assim, incomodado com aquilo. Eu falava com ele, falava, pai, você não podia falar essa palavra, rapaz. Você está impregnando o ambiente, fica feio esse negócio, né? E o professor Nelson, aonde os japoneses com quem eu trabalhava, tinham um viveiro de café. Eu havia feito um curso de café em São Gotardo, Minas. Isso criança praticamente.
E eu fui, como eu gosto de terra, isso é natural meu. Então o japonês percebeu que eu tinha uma queda para esse negócio. E me colocou como encarregado para o canteiro de café que ele fez, para irrigar aquilo ali, acompanhar a germinação, encher os saquinhos de terra, pôr o pessoal, acompanhar o pessoal que fazia isso. Eu era como um gerente virim daquele negócio, mas lia muito, entendia bastante, conversava muito. Então ele colocou nesse sítio lá, nessa chácarazinha, do professor Nelson. E o professor Nelson, ele criava os meninos de rua. Ele abdicou-se no Rio de Janeiro da sua riqueza e foi criar nesse bairro paupérrimo, não é, lá em Ibiá, e ele montou lá essa escolinha de crianças. E eu comia com ele um macarrão lá de vez em quando com sardinha, que era comida que o pessoal, ele gostava muito de mim, porque a minha mãe, na época, dava pensão para Mendes Júnior, e a minha mãe mandava algumas coisas para o professor Nelson. O professor Nelson, de vez em quando, passava lá em casa, levava aquele carne, tudo que para as crianças. Então, havia uma empatia já, e como crente, ele também crente, e então ele tinha um carinho muito especial. E eu falava uma palavra já com influência dessa convivência, dessas pessoas que falavam muita besteira e quando estavam no ambiente. E eu falava uma palavra chamada puta merda. Não sei por que isso chegava. Qualquer coisa, puta merda. Aí o professor Nelson ouviu isso. E aí nós tínhamos uma devocional cedo, quando eu chegava para trabalhar, tinha uma devocional lá às 7 horas. Eu entrava às 7h30, então 7 horas tinha devocional. E aí a meninada sentava tudo em torno dele ali, não é? E eu também sentava, porque os meninos mais ou menos tinham a minha idade. Aí ele falou, olha, por exemplo, eu queria hoje falar sobre o Ezequiel, nosso convidado. Então, e eu participava toda segunda-feira dessa reuniãozinha lá. Ele falou, por exemplo, Ezequiel fala uma frase que vocês não podem aprender essa frase. Qual a frase que você fala muito, Ezequiel? Puta merda, professor. Então, Ezequiel, pensa comigo, o que é uma puta? Porque naquela época era isso. Hoje é light o negócio. Mas naquela época trazia um peso muito grande, social, moral, não é? E aí ele explicou, deu aquela explicação sobre a vida de uma mulher de programa. E merda, Ezequiel. Aí ele também deu aquela explicação sobre merda. O quanto que fede, o cuidado que a gente tem, não é? Ele lá tinha aquelas coisas, aquelas privadas, lá não tinha tratamento. Então, ele fala, nós jogamos calvígie ali. Aí ele falou toda aquela habilidade de professor mesmo, bem velhinho. Então, aí ele diz, então, Ezequiel, mas o fato é o seguinte, é que se tem puta e merda, tem no seu coração. Ele pegou o texto de Jesus e deu aquela aula simples, que eu nunca mais usei essa expressão a não ser para ensinar. Então, quando a gente vai pensar em palavras, a gente tem que pensar nesse texto. Não tem como. Quando eu falava para aquele menino, rapaz, você não pode ficar falando isso. Desgraça pelada. Era essa expressão, assim, quando você quer agredir. Porque essas palavras vêm para a gente agredir o outro. Ninguém vai brigar com a esposa ou com a esposa dizendo benzinho, querido. Não, vai disparar coisa que agride o outro. E essas palavras agridem. Não existe uma entidade demoníaca chamada desgraça pelada, irmãos. Não existe isso. Não tem um demônio chamado, ou uma mulher demônia chamada desgraça pelada. O problema é o seguinte, que o cara já está fora da graça, é
desgraça. Já é um desgraçado e nu. Vocês imaginam. Desgraça pelada. Então o negócio é feio. Tá certo? Muito mais feio do que você imagina. Viu? Então, ele falava isso e isso ficava impregnado. Então, irmãos, quando eu falava para ele assim, olha, você não falar isso, cara, eu falei, eu não consigo. A hora que eu vejo, já saiu. Então aqui, irmãos, eu trouxe uma coisa para a gente pensar. As palavras premeditadas de um homem raramente são um sinal confiável do seu caráter. As palavras premeditadas de um homem raramente são um sinal confiável do seu caráter. Agora, aquelas que não são premeditadas refletem exatamente o seu caráter. Por quê? Quando ele começa a pensar, quando ele maquina no coração o que ele vai dizer, então aí, irmãos, ele vai dizer bonito. Mas quando ele está jogando bola, que ele solta aquele negócio, aquilo é ele está desarmado. Aqui dentro da igreja, irmãos, dificilmente nós vamos conhecer uns aos outros. Porque nós somos treinados para termos uma postura aqui cristã. Alguns, não. Mas a maioria esmagadora, sim. Alguns é o que é aqui em qualquer lugar, ele, né? Não, mas a maioria, ela trabalha essa postura de igreja. Então Jesus está lidando com isso, irmãos. Aqui ele cura um endemoniado, olha lá no verso 22 do capítulo 12 de Mateus. E aí é que vem aquela palavra que nós falamos domingo passado com relação à blasfêmia. Nós falamos domingo passado sobre alguns pecados da língua. E aqui é onde Jesus dá uma limitada com relação a esse pecado da blasfêmia, que alguém citou, estava por aqui, e nós estudamos um pouquinho. Então Jesus está aqui conversando, irmãos, e Jesus vai estabelecer o princípio de que a boca fala aquilo que está cheio o coração, irmãos. Não tem como você fugir disso. É Jesus que está dizendo, isso aqui não é Davi que saiu de lá, muito embora a escritura inspirada pelo Espírito Santo, tem um peso celestial, é a palavra de Deus, mas aqui é o próprio Deus falando através do seu Filho. Então veja o que é que Jesus está falando, em que ele baseia, em que ele traz essa realidade. O verso 25, alguém leia, do capítulo 12. Não, 12, 25, é isso? Ah, isso, pode ler, minha irmã, 12, 25. Não, 12, 25, isso. Tem vários princípios aqui nesse versículo. Mas o princípio que eu quero é que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos. Então, a partida de Jesus é disso aqui, irmãos. Jesus sabia que o coração desses fariseus estavam cheios de inimizade, de malícia. Jesus era capaz de prescrutar o que o coração dessas pessoas estavam cheios. Então aí Jesus começa a trabalhar isto, a dizer isto para eles, qual é o caminho dessa realidade, porque se eles não tivessem os seus corações transformados, dificilmente eles teriam uma vida transformada. Esse é o princípio.
Eu não tenho como dizer acerca de determinadas realidades, a menos que eu me prepare. Mas se eu for espontâneo, por isso que nós precisamos de comer 1 quilo de sal juntos, para sabermos quem nós somos, espontaneamente. Lembro daquela história que eu contei para vocês da mulher do pastor? Contei lá embaixo, que tinha um biombo lá. Aquela bagunça toda lá fora, os diáconos não entram, não pode entrar aqui, não pode fazer isso. E aí, todo mundo olhando para trás, principalmente os que estavam lá atrás, era a mulher do pastor. Porque ela queria dormir com o cara que estava, viver com o cara que estava pregando lá, que era o marido dela. Mas eu quero o homem daqui, da igreja, eu não quero o homem lá de casa. Então, quando ele premeditava, quando ele estudava, quando ele colocava as palavras que precisam ser colocadas, esse camarada era fantástico. Mas quando ele era ele dentro de casa, ela não queria viver mais com ele. Ela queria conviver, ela e os filhos dela, com o cara que estava pregando. Então, por isso nós precisamos de caminhar uns com os outros, para saber quem nós somos. Jogar, isso é excelente. Eu não vou com eles lá jogar, porque eu não gosto de futebol, não gosto de nada desse negócio. Mas lá vocês sabem quem é quem. Quando chegava aqui para mim, logo que eu cheguei aqui, algumas coisas, fulano fez isso, fulano pegou o outro pelo pescoço, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu falei, rapaz, é o caráter dele. Aqui ele é fantástico, ele é o diácono, aqui ele é o presbítero, lá não, lá ele é o cara que ele é sempre. Por isso que está acontecendo. Por que eu peguei antipatia de quadra, irmãos? Até eu ia, sou ruim de bola, que os irmãos nem imaginam. Aquele cara que sempre é mandado para o gol, ele é o pior cara da coisa. A menos que ele seja um bom goleiro. Verdade. Só tem 2 caminhos, irmãos, para o goleiro. Ou ele é um bom goleiro, ou ele é o pior jogador do time que puseram ele no gol. Ô Sérgio, eu sou seu amigo, se esse for o seu caso. Eu não sei, porque eu não lhe vejo. Olha, tua esposa está aí fazendo um cafuné e você, então, tudo bem, eu acho que vai ser esse caso. Mas, eu sempre fui para lá, não gosto disso. Mas eu ainda jogava no seminário. Eu jogava no seminário. De goleiro, meu irmão. De goleiro, era futebol de salão, de goleiro. Né? A Simone presenciou um jogo meu que ela ficou admirada de ver o marido dela jogar. Ficou 20-19, mas só eu levei os gols. Meu time perdeu por 20, mas ele fez 19 no outro. Agora, por eu ser o pastor, o goleiro, é só o meu, 20 gols que ele levou. Ninguém fala dos outros 19 do outro cara. Mas eu ainda jogava. Mas sabe o que aconteceu lá um dia? Esse pastor, esse camarada, esse bacharel em teologia não é pastor mais. Eu acho que ele nunca foi pastor. Mas ele estava lá como um punhado de outros vão fazer a faculdade de teologia. Ele deu um murro no irmão que cortou os supercílios. Na hora. Vocês imaginam da entrada no pronto-socorro, um seminarista que foi agredido pelo outro, os dois preparando para ser pastor. Por isso, meu irmão, que o senhor não assuste na reunião de presbitério, quando não tem um morador, que eles se degolam lá. Viu? Isso é índole de seminarista. Por isso, quando vocês for escolher pastor, vá atrás, pergunte tudo sobre ele, inclusive a esposa dele, para saber como ele é. Me perdi. Fica conversando. Então, veja, por que o futebol é assim? O futebol é assim porque a pessoa é o que é. Então, ela não é premeditada. Mas Jesus sabe quem nós somos. Então, aí ele vira a página e começa no 33, falando sobre uma árvore. Jesus é mestre do ensino, irmãos. Ele trabalha a consciência das pessoas
que conseguiriam entender o que ele quer dizer. E todos entendiam de fruto. Todo mundo sabe o que você pode não conhecer o bacupari, não é? Você pode não conhecer a mangaba, você pode não conhecer um punhado de coisa, mas você sabe que uma árvore boa produz frutos bons. E você sabe quando o fruto está podre e quando o fruto está maduro. Todos nós temos esse conhecimento. Então Jesus partiu para esse conhecimento comum. Ó, vocês não sabem isso, mas eu vou partir de um conhecimento que vocês já sabem. Essa é a melhor maneira de ensinar. É quando você vai fazer uma vox memória no aprendizado novo com algo que você já tem como conhecimento. E chama vox memória. Você vai ligar um ao outro e aí você vai aprender isso. Vamos lá. 33. Olha, então Jesus está definido, isso é um princípio. Não tem como o contrário acontecer. E lá quando ele fala, não sei se é em Marcos, mas quando ele fala de abrolhos, ele fala não pode espinheiro produzir uva, então tem tudo, é uma trepadeira, mas não produz espinho, não produz cacho de uva. Então Jesus está definindo, é um princípio, não tem como uma árvore boa produzir um fruto mau. E não tem como a árvore má produzir um fruto bom. Não tem. Só uma maneira. Você enxertar laranja no limão. Essa é a única maneira. O cavalo da laranja enxertada é o limão. O tanto é cítrico. Pode ser sendo cítrico, né? Sendo cítrico, o limão é o cavalo, né irmão? Então, mas tem uma coisa. Se o enxerto morrer, dá limão. Dá limão. Vem limão. Se não podar também, vem limão. Isso. Então, por quê? Porque a natureza do negócio está lá, é limão, não é laranja. É limão. Então, Jesus está dando esse princípio. Não tem, irmãos. Laranja azeda vai dar sempre laranja azeda. Se você não quiser laranja azeda, mete o trator, arranca e planta uma doce. Vou pôr... Não adianta, vai dar limão azedo. Vai dar laranja azeda. Não é? 34. Olha aqui, a mesma expressão que... Quem foi que disse essa mesma expressão? Sem você ler o rodapé. João Batista. Olha, os santos, eles estão falando aqui, irmãos, daquele pessoal que lavava a mão, carregava aquele blibão, sentava na primeira cadeira, para que todo mundo visse ele passando com aquela Bíblia de estudo e dizer, não, mas cara é um santo. E se ele pudesse fazer barulho no pé, ele faria para o pessoal perceber que ele entrou. João Batista o chamou de víbora. E aqui Jesus faz a mesma menção. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca do que está cheio o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha o princípio. Irmãos, não é uma suposição. Jesus, vendo-lhes os pensamentos, diz o seguinte, vocês não podem falar outra coisa a não ser o que está no seu coração. Por isso que Salomão diz assim, guarda o teu coração. Senhor, me ajude a guardar o meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, eu falo para a Letícia, para a Lívia, eu digo assim, cuidado com o seu coração. Irmãos, o instrumento de toda a realidade existencial nossa reside no nosso coração. Nessa capacidade interna que nós temos de emoção, de conhecimento, de aprendizado, do mover de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus traduz as suas realidades. Jesus diz assim, não tem. Seu coração precisa
está cheio das realidades celestiais, porque se forem mal o seu coração, mal será sempre. Por isso, pais de crianças pequenas, a Bíblia diz que ele já vem com o coração mau. Então você precisa começar a ensinar o caminho do Senhor para que esse coração mau se transforme num bom coração, porque senão ele vai ser mau e vai transformar numa mulher má e num homem mau. Porque ele já nasce com isso. O Espírito Santo de Deus pode trabalhar, e ele diz isso nas suas escrituras, que nos daria um outro coração. Então, para mudar o coração humano, só existe um segredo: o Espírito Santo de Deus. Você não tem como fazer isso, não tem como outro caminho a não ser esse. Mas vamos continuar. 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Coração, irmãos, ele é a raiz. A linguagem é o fruto. Jesus está dizendo. Coração é a raiz. A linguagem é o fruto. Pode olhar. Você não precisa nem de questionar. E depois de 50 você não questiona muitas coisas. Você simplesmente observa. Antes você bate de frente, tira toda aquela coisa. Mas aí você só observa para ver acontecer. Quem já ouviu falar no Naftali? Naftali. Só conhece um pastor chamado Naftali. Eu conheço um chamado Naftali. Mas e o Naftali da Bíblia? Alguns homens na Bíblia são, a sua existência, ela foi carregada de algumas realidades na vida. Por exemplo, oração de Jabes. Irmãos, ele só aparece ali. Agora, a marca desse homem é essa, um homem que tinha um conhecimento de Deus, que era capaz de confiar em Deus e estender a sua tenda. Só isso. Enoque. Enoque andava com Deus, Deus o amava, ele amava a Deus, que Deus o tomou para si. Enoque, não tem graça, cara. Vem para cá. Você está nesse mundo, mas você não tem nada a ver com esse povo. Vem para cá. Aí a gente fica aqui o tempo todo. Aí levou ele para ele. Não é? Noé. Noé é aquele ícone da justiça no meio da injustiça. Ninguém cria, ele creu. Ninguém conseguia ver além do próprio umbigo, e ele conseguia ver muito mais, muito além, e foi justo, embora morando no meio de um povo incrédulo, que foram mortos todos eles. Então, pessoas, pela palavra de Deus, que passaram e foram conhecidos pelo seu estilo de vida. Naftali também foi. Naftali, ele foi conhecido pelas suas palavras agradáveis. Como nós conhecemos pessoas que têm palavras desagradáveis. Irmãos, tem pessoas que eu não gosto de ficar perto delas. Eu fico o suficiente para bater a foto e vou embora. Porque elas exaurem o pessimismo, não, faz mal. Faz mal. Agora veja o que a palavra de Deus, no finalzinho de Gênesis, fala sobre Naftali. 49, 21. O coração é a raiz, a linguagem é o fruto. 49, 21.
Mas vocês já sabiam que Naftali é filho de Jacó, né, pessoas? Né? Eu não deveria ter falado isso, eu tinha que ter perguntado primeiro. Olha o que diz aí, irmãos. 21. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. A palavra hebraica usada para formosa não é só bonitas, agradáveis. Como na linguagem do apóstolo Paulo, não saia da vossa boca palavra torpe, mas palavras que produzem realidade de Deus, que edificam, que constroem, que confortam. Então, Naftali traz essa marca. Filhos de Jacó, o trapaceiro. Jacó era, depois ele foi transformado. Mas no início ele tinha aquela índole já no ventre da mãe. Né? Segura o calcanhar do irmão, fala, vem cá, porque eu sou o primeiro desse negócio. Né? Se ele pudesse, ele teria puxado ele para trás e saído para frente. Né? Então, esperto, já nasce e já traz essa marca. Jacó significa em hebraico trapaceiro, aquele que engana. Mas Naftali não. Agora, como o segredo de uma vida longa, feliz e útil. Jesus disse que o coração produz bons frutos. O que será que esse Naftali, ele ganhou da vida? Será que a Bíblia me dá um texto para eu comparar, para ver se de fato Naftali usufruiu dessas boas palavras? Dá sim, irmãos. Está lá em Deuteronômio. O último do Pentateuco. Capítulo 33. Verso 23. Olha que coisa fantástica, irmãos. Naftali, filho de Jacó, recebe a bênção do pai, dizendo assim, esse menino é como a gazela. Ele vai correr, ele vai deslanchar, porque ele tem uma boa palavra. Aí o pai morre, aí fica o líder. Aí Moisés está despedindo, andou com eles durante 40 anos, e agora fala o que de Naftali? Olha lá, verso 23. De Naftali disse, Naftali goza de favores, e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Os seus descendentes usufruem a bênção de um homem que tinha um coração cheio de realidades de Deus. Olha, primeiro, ele recebe favores das pessoas. Irmãos, tenham palavras abençoadoras. Deixa fluir do seu coração palavras que edificam. E virá, irmãos, bênçãos incontáveis, favores. E você ainda contará com a bênção do Senhor, porque palavras agradáveis agradam a Deus e aos homens. Palavras agradáveis agrada a Deus e os homens. Sabe aquela desculpa que diz assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou na lata. Cuidado com essa lata, você precisa trocar esse ferro velho do seu coração, porque está muito na lata. Habilidade no falar, o falar constrói.
Irmãos, enquanto eu viver, eu nunca mais vou esquecer daquela manhã, olhando para o rosto daquele vovô. Porque naquele dia ele me deu. Professor Nelson. Nunca, irmãos, já fazem mais de 40 anos. Se eu fechar os olhos, eu sou capaz de sentir o cheiro do cafezinho dele. Mas também, irmãos, da mesma maneira, eu nunca me esqueci da palavra de uma amiga, que eu não vou dizer o nome, que está sendo transmitido. Na cozinha da minha mãe, comendo os biscoitinhos da minha mãe. Você, Ezequiel, você não vai ser nada na vida, porque esse lugar onde nós moramos não produz ninguém bem-sucedido. Aquilo também eu não esqueço. Claro que não, nunca mais, e aquilo não foi. Naquele momento foi um baque violento. Porque toda a vida eu tive em minha cabeça, eu poderia estar, e toda a vida eu sou assim, eu posso estar onde estiver, mas eu tenho um sonho para chegar em outro lugar, que não é aquele. Toda a vida eu fui assim. Isso foi algo que Deus me deu. Eu estou num lugar, mas eu estou com o outro na cabeça. Para chegar lá, e é só uma questão de tempo, se tempo eu tiver. Nunca esqueci aquilo. Uma palavra abençoadora, e que se fosse outra pessoa, e não eu, porque o que me provoca é você dizer para mim que eu não dou conta. Isso é o contrário. Isso nunca é aquela coisa. Você tenta me derrubar, é aí que eu fico mais em pé. Sempre foi assim. A minha mãe me punha de joelho no grão de milho, eu ficava de pé dentro de mim. Eu servia para ser faquir. Você explica isso na sua área. Eu servia para ser faquir. Eu estava ali sentado, mas estava de pé dentro de mim. Aquilo ali para mim era só uma questão de tempo. Aí eu mandei um convite da minha formatura de teologia para ela. E depois mandei o de odontologia. E aí parei de mandar. Porque eu nem sei se chegou na mão dela. Mas mandei para a casa da mãe dela, que eu tinha o endereço, que eram meus vizinhos. Não é por nada, é só para tirar uma casquinha. Né? Porque não se faz isso. Se eu não posso enaltecer, eu fico calado, encho a boca d'água e fica calado. Então Jesus está dizendo assim, olha, o coração é a raiz, a linguagem é o fruto. Mas agora ele fala outra realidade. Jesus fala assim, nesse verso seguinte, que o coração também é o tesouro. Ou seja, o coração é aonde a gente vai depositar as nossas riquezas. É de lá que na hora que eu precisar, é que eu vou tirar do bom tesouro realidades para abençoar. Se eu não deposito, irmãos, isso, jamais eu terei saldo. É a mesma coisa a pessoa que vive a vida toda gastando e não é previdente, lá na frente ele vai ter problema, precisa de fazer alguma coisa. Você precisa de ser previdente, vai chegar um tempo que você não vai ter o pique que você tem hoje. Isso é o ciclo normal da vida, tem gente vivendo dessa maneira e a gente precisa de aprender isso. Coração também é a mesma coisa. Impregne a teu coração da palavra de Deus para que isso usufrua, isso flua do seu interior. Exteriorize essas realidades. Porque Jesus diz que o coração precisa ser um tesouro. E tesouro você tem que armazenar.
Você tem que alimentar dessa palavra e trabalhar isso. Vamos ver alguns versículos. Não tem ninguém melhor do que Salomão para falar sobre isso. Porque apesar de Salomão, Deus o usou como eu e vocês. Apesar de mim, de você, a gente fica jogando pedra no pobre de Salomão, mas, né? Meu pai, eu dei para ele aquele CD, irmão Valdir, lá de Sansão que o senhor fez. Aí ele diz assim, cara, mas você pegou muito pesado com o Sansão. O pobre do coitado não morreu depois, que jeitão simples dele. Mas, rapaz, eu ouvi tudo, mas como é que pode, rapaz? Você sabe que eu nunca tinha pensado naquilo. Eu falei, pai, por isso que eu sou pregador. O senhor não pensou e um punhado de gente da igreja também não pensou. Para passar a pensar. Então a gente fica às vezes metendo pau no pobre do Sansão e também em Salomão. Mas Salomão traz uma realidade muito assim preciosa da vida, irmãos. Provérbios deveria ser um livro que a gente tinha que ler trimestralmente. E aí será um bom depósito para esse tesouro, né? Capítulo 10 de Provérbios, irmãos, é o capítulo do contraste. Salomão coloca o ímpio e o justo. Aquele que caminha com o Senhor e aquele que não caminha com o Senhor. E aqui é uma característica, aqui é um paradigma que a gente pode colocar. Vamos lá para o verso 11. Como eu gosto desse versículo. Eu me lembro, irmãos, que o irmão Walter, a gente estava conversando isso hoje. Eu era presidente da mocidade na época, e nós fomos fazer um culto, na saída lá da cidade de Ibiá, na casa de uma família que havia se convertido. E tinha 2 jovens. Aí tinha uma pessoa escalada para pregar. E essa pessoa não foi. E aí, quando não vai, o presidente assume, né? Eu disse, gente, que eu vou falar o quê? Né? Lá, hoje eu sei, né? Não tem jeito, mas lá eu não tinha essa prática de pregar. Aí eu, na hora, abri a Bíblia, capítulo 10 de Provérbios. Falei, gente, o que tem nesse capítulo 10 de Provérbios? Aí, irmãos, eu falei, rapaz, eu vou ganhar tempo, eu vou ler esse capítulo todinho, pessoal. Mas isso aqui porque eu aprendi com um mineiro de Berzonte. Mineiro de Berzonte, eu fui lá para o interior de Goiás e chegando lá, ele foi à igreja. Chegando à igreja presbiteriana lá, o evangelista, que era a igreja pequenininha, pouca gente. Aí ele falou, sou presidente da mocidade de Berzonte, e aquela coisa toda, né? E aí o evangelista disse, então o senhor prega hoje à noite? Ele falou, posso dar uma palavrinha hoje à noite, não tem problema. Aí ele aproveitou e foi nas outras igrejas. E diz, tem um irmão de Berzonte aqui, e eles vão pregar, e ele vai pregar hoje à noite, eles estão convidados, vão para lá todo mundo. Quando o cara chegou, a igreja estava lotada. Eu acho que ele não tinha assim, se preparado, ele falou, esse grupinho, eu leio um texto, mastigo alguma coisa e vamos agradecer a Deus por isso. Aí eu acho que ele ficou tão apavorado que ele leu o Salmo 119 todinho. Aí no final ele disse, irmãos, está aí o que Deus quer dizer para nós, sem pôr e nem tirar. Vamos orar e vamos embora. Né? Então a intenção do capítulo 10, quando eu li era essa, eu vou ler e vou dizer, gente, está aí, sem pôr e nem tirar. Mas aí, quando eu comecei a me inteirar do que de fato o texto estava dizendo, eu falei, aqui tem muita coisa. Aí eu comecei a trabalhar o verso 11. E eu trabalhei o verso 11,
o 13. Aí eu fui pegando, claro, já tinha o dom do negócio, né? E o Espírito de Deus queria dizer alguma coisa. Aí quando terminou, eu tinha lá, eu já falei para vocês, uma moça chamada Onilda, que foi uma benção na minha vida, aquela moça. Aí ela disse, nunca namorei com ela, viu, irmãos? Muito embora minha mãe acha que ela era extremamente apaixonada por mim e que eu também era por ela, mas a diferença de idade impediu isso. Nada disso, nunca namoramos e nunca fomos apaixonados. Se tivéssemos sido, eu teria muita coragem de enfrentar esse negócio. Estaria viúvo hoje. Hoje não, já morreu há muitos anos. Ela morreu, nós estávamos voltando do Recife, né, bem? O seu cunhado estava lá em casa com um carro sem placa. E eu tinha um carrinho velho, um Passat, ele diz, vai no meu carro. Tinha acabado de tirar um Verona 4 portas em 94. Ela morreu em 94. E ela, quando terminou, ela era meio bajuladora mesmo. Ela via que eu deveria ser pastor. É uma das grandes motivadoras. Ela diz, como você conseguiu tirar esse negócio daí? Eu falei assim, bem, como tirar? Eu não sei, eu só vi aqui. Ela falou assim, não, mas você preparou. Não preparei. Foi aqui que Deus falou. Então o que a palavra diz aqui, irmãos? A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Irmãos, a boca do justo é fonte de levar à sequidão das vidas água. Manancial, a gente está falando de água, de vida, de motivação, não de derrota. Como aquela minha vizinha te diz, Ezequiel, vá mesmo, cara. Você tem alguma coisa, vá lá, busca o seu sonho. Caminhe, esse estado aqui que nós estamos não precisa ser o último. Somos todos jovens, somos adolescentes, corra atrás, porque eu vou correr também. Estude, porque a única maneira de sair de lá era estudando. Não tem nada, não tinha como sair. Mas ao contrário, ela não trouxe manancial, ela jogou mais pó em cima do negócio. Então, às vezes, uma palavra, por exemplo, como é que é o nome da sua esqueci o nome dela, da sua menininha, da princesa. Hã? Mariana. A Mariana chega aqui, eu falo, porque ela é elegante, dá uma olhada na Mariana para você ver, é uma das nossas ladies aqui da igreja, né? Esses toquinhos, que é uma lady. A Mariana chega, eu falo, minha princesa, tal, e linda, ela está linda mesmo, não estou bajulando, ela é isso mesmo. A mãe dela falou assim, pastor, ela fica esperando essa palavra. Sabe o que eu acho? Por exemplo, ela está arrumando lá, fala assim, o pastor me ver, ele vai gostar desse negócio. Pode olhar, ela combina tudo, ela é, não é, minha irmã? Ela é fantástica. Isso é uma palavra para você dar. É verdade, você não está bajulando. Não estou falando falsidade, falar palavras agradáveis que não está no meu coração. Quando não está, eu não falo. Como eu não falo para um punhado. Então fique calado. Se você não sente, fique calado. Então são coisas que a gente precisa, é manancial, irmãos. Diga para as pessoas que há um caminho novo, há uma maneira de sair dessa. Dá uma palavra, aquilo que Deus está colocando no seu coração. Olha o verso 13. O que diz aí? Nos lábios do prudente se acha sabedoria. Olha aí. Mas a vara é para as costas do faltoso de senso. Ou falto de senso. Não é? Então, os lábios do prudente se acha sabedoria. Tem as pessoas que nunca falam. Quando elas falam, você pode escrever e fazer. Sabedoria. Não é?
Porque nós precisamos ser o quê? Tardios em falar, não é isso? Precisamos de aprender a sentir, para depois falarmos, para trazermos realidade. Então a sua boca tem que trazer conhecimento de sabedoria. Isso aqui não é uma coisa certa. Por exemplo, eu encontro, que eu já disse aqui para vocês da outra vez, eu encontro com um velhinho, ele fuma, ele tem 70 anos. E o que eu acho estranho, irmãos, que ele escolhe, por exemplo, quando eu vou andar, eu escolho o lugar mais leve. Eu sou como vaca, né? Se você quer andar numa terra cheia de morro, anda pelo trilho da vaca. A vaca tem uma inteligência para catar o lugar mais tranquilo, mais baixo, de melhor acesso. Quer fazer uma estrada na fazenda, faz em cima do trilho da vaca, que é o lugar melhor que tem. Não precisa nem chamar a Lília como engenheira para demarcar o negócio. Pega o gado e vai em cima. Então eu sou assim, né? O Fernandão, nós fomos ao sepultamento, eu acho que foi do pai do Marquinho em Bauru. Foi do pai do Marquinho. Aí tem uma escadona com acesso à funerária. E aí tem uma rampa. Aí todos os irmãos que foram comigo, acho que ele comentou, foi com você, subiram as escadas. Eu fui pela rampa. Aí o Fernandão, que é gaiate, mas diz assim, está economizando joelho, porque ele vai até os 120, né? Então nós que vamos morrer logo, a gente só por aqui mesmo, né? Então eu sempre penso assim, eu vou procurar o caminho mais fácil, né? Pegar a parte mais, como é que fala, mais acessível, mais leve, não é? Então muitas vezes você não pensa, não faz isso dessa maneira, mas a gente precisa fazer essa parte. O conhecimento a gente vai traduzindo nisso. Verso 14. Os sábios olha aí que coisa. A boca, aliás, os sábios entesouram o conhecimento. Aprenda e guarde. Amanhã eu vou usar esse negócio. Não sei quando, mas vou. Mas a boca do nécio é o quê? Vai levar na cabeça logo, logo. Então, precisamos, irmãos, fazer o que Jesus diz. O coração do sábio, ele entesoura coisas boas, porque ele tira desse tesouro. Verso 20. Vale muito pouco. Olha que coisa. Eu tenho impressão que prata depurada na época de Sansão, de Salomão, valia muito mais do que o próprio ouro. Eu acho que ele precisava, ele usava muito isso, os talheres, aquela coisa do palácio. Então eu acho que ele tinha dificuldade de conseguir essa prata pura, sem nenhum resquício. Por isso que ele diz, por isso que ele coloca dentro do conhecimento dele. Ele está dizendo que a prata escolhida é a língua do justo. Ou seja, esse negócio é muito raro, muito caro. Mas o coração do perverso vale nada. Muito pouco. Muito pouco. Quase nada. Verso 21. Morre os tolos. Olha aí. Lábios apacentadores. Apacentar, irmãos, é cuidar. Não significa passar a mão na cabeça. Pode dizer verdades, mas verdades com carinho. Porque quando os nossos pais... Eu apanhei muito, irmãos. Mas amo a minha mãe profundamente. Meu pai quase não me bateu. Mas a minha mãe me espancou.
Mas não mudou nada com relação ao meu amor por ela. Porque ela fazia isso, eu sabia que ela estava fazendo pelo meu próprio bem, porque eu me conhecia. Se não tivesse alguém para me frear, eu não estaria aqui hoje. Então, essa correção, essa palavra de apacentar, é uma palavra que pode ser dura, mas é uma palavra de um apacentador, de um pastor, de uma pessoa que vai construir realidades nas nossas vidas. O 31. Veja, irmãos, não só a boca do justo é cheia de sabedoria, mas ela produz sabedoria. É diferente, isso aqui você vai gerar na vida das pessoas. Irmãos, e as palavras, alguém escreveu um livro dizendo que as palavras têm poder. Mas como tem? Por exemplo, qualquer um de nós maridos, a gente olha para ela e diz assim, ela diz o quê? O quê? Você fala que está feia, ela vai lá e tira. A Lívia está aí, bem? A Lívia, a minha Lívia. Se você falar assim, Lívia, não pegou, bem, ela vai lá e troca. Ela pode ter se achado o máximo. Mas se eu falar para ela que não pegou, ela volta e troca. Então, essa palavra, isso, irmãos, é no trabalho. Por que você chega às vezes chateado em casa com o chefe? Houve uma palavra que você considerou injusta. Uma abordagem injusta. Então, palavra, a gente precisa ficar, e muitas vezes a gente não monta policiamento. É aquilo que eu falei para o doutor Renato. Doutor Renato, além do dente, a anatomia da face, além do dente fazer parte do aparelho digestório, mastigar direitinho, além do dente ter essas funções, ele ainda aprende a língua. E são sargentões aqui, tem terceiros molares e caninos e incisivos, seguros. Isso aqui não passa, fecha a boca. Né? Você não é ventríloco? Fecha a boca porque pode provocar alguma coisa. Então, produz sabedoria, gera a realidade de Deus, apacenta, não é? E 32 para terminar. Olha aí. Os lábios do justo sabem o que agrada. Não saia da tua boca palavra torpe, mas somente aquela que edifica. Gente, se nós nos policiarmos, não é só na nossa casa. E quando nós somos assim, irmãos, os mais prejudicados são das nossas casas. As pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais ferimos. Porque são elas que a gente mostra o que somos. Aqui na igreja a gente trabalha tudo. Você sabe até a maneira de falar comigo. Né? Então a gente precisa de fazer isso.